Olá! O livro de Juízes, lá no capítulo 21, versículo 25, termina de uma maneira muito triste. E embora para alguns achem que seja uma ideia de liberdade, eu entendo que é uma forma muito triste por se tratar do povo da aliança. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o período de Juízes foi um período de muita instabilidade social, política, econômica e principalmente de uma corrupção absurda espiritualmente falando. E esse livro termina de uma forma que eu entendo ser triste, porque Deus, durante 400 anos ou mais do período dos Juízes, fez de tudo para levantar, e ele levantou homens sérios que traziam livramentos para o povo todas as vezes que esse povo se afastava do Senhor, se corrompia, corria para outros deuses em alianças erradas, e o Senhor levantava seus perseguidores, e o povo clamava a Deus, e Deus levantava outros juízes. Enfim, foi um período tipo uma montanha russa, muita instabilidade, espiritual principalmente. E o livro finda os 400 anos exatamente dessa forma. E nesse período não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Eu não sei se você percebe, mas parece que nós estamos vivendo esse tempo hoje, né? Porque a Bíblia nos fala de que não havendo liderança, não havendo quem lidere, não havendo quem aponta, não havendo rei, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E quando nós olhamos para o povo de Deus, para a igreja de Deus, nós entendemos que há uma classe que olha para o rei como se o rei não tivesse mais autoridade, como se o rei tivesse perdido o comando, como se o rei não pudesse dar mais a última palavra, como se nós estivéssemos fazendo e pudéssemos fazer como nós queremos fazer. E é exatamente isso. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor. Mas quando nós olhamos para essa mesma história, nós vemos que o povo de Deus arcou com as consequências de andar do seu jeito e da sua forma e da sua maneira. Assim nós olhamos para a igreja hoje, e a minha pergunta para você é: quem é o seu líder? Quem é o seu rei? Quem é o seu pastor? Quem é aquele que dá a direção para você? Porque a igreja de Jesus Cristo, ela não vive sem um rei. Ela não vive sem um senhor. O povo faz o que quer. Alguns líderes, com a síndrome de Corá, fazem do jeito deles. Mas existem pessoas que estão sendo engolidas pela terra, outros que estão sendo mordidos pela serpente, outros estão sendo consumidos pelo fogo e não percebem. Porque Deus, na sua infinita graça e bondade, tem levado até o limite e continua sendo longânimo para que o povo, que se chama pelo nome dele, se arrependa. Deus, lá no passado, fez com que o seu povo enfrentasse um grande cativeiro, para que nesse cativeiro eles pudessem abandonar a idolatria. O povo que saiu do Egito e passou pelo deserto, somente 2 alcançaram a terra prometida daquela geração. Os demais, todos eles morreram e tombaram no deserto. Somente Josué e Caleb chegaram do outro lado. Porque Josué e Caleb nunca fizeram do jeito deles, sempre fizeram do jeito de Deus, sempre fizeram do jeito de Moisés, sempre fizeram do jeito que a sua liderança determinou.
Nós temos uma liderança. O Espírito de Deus é o líder da igreja. A palavra de Deus são os preceitos que devemos seguir. Nós não fomos chamados para viver do jeito que nós queremos. Nós somos chamados para viver do jeito que Ele quer que nós vivamos. O reino de Jesus Cristo tem um padrão, tem leis que regem, espirituais, orgânicas. E a gente não pode achar que, porque Jesus não voltou ainda, porque a gente não sabe desse Jesus, como diz o povo em relação a Moisés, porque estava no Monte Sinai, podemos chegar para os nossos líderes e os liderados e dizer: vamos fazer os nossos ídolos, vamos fazer da nossa maneira. Vamos adorar do nosso jeito, vamos caminhar do nosso jeito, porque a gente não sabe desse Jesus. Aliás, nós nem sabemos se ele de fato vai voltar, porque já tem uma linha que prega que Jesus não vai voltar. Ok? Será que nós estamos agindo como loucos? Eu acredito que sim, sem querer ofender os loucos, é óbvio. Será que nós estamos agindo como irresponsáveis, não somente com a nossa vida, mas com a vida do povo de Deus, achando que o amor de Deus é assim, libertino, liberal, e tudo bem? Não é não. A gente precisa tirar as escamas dos olhos, olhar para o Velho Testamento. Mas o Deus do Velho Testamento, a gente tem uma ideia de que ele é déspota, ele é meio tirano, ele é matador. Não, o Deus do Velho Testamento é santo, porque ele dizia para o povo: sejam santos como eu sou santo. Aliás, como que termina o Sermão do Monte mesmo? Qual é o conselho final de Jesus Cristo? Sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Algumas traduções: sede santo, como santo é o vosso Pai que está no céu. É a mesma coisa. O Deus do Velho Testamento não mudou no Novo. É o mesmo Deus. Nós é que temos as nossas interpretações, porque a gente não consegue morrer, porque a gente não consegue permanecer na cruz, porque a gente quer o céu, mas também quer os prazeres do mundo, porque nós queremos o céu, mas queremos aproveitar tudo que a carne nos dá, tudo que o mundo quer nos dar. Mas quando o mundo nos promove aflições, a gente corre rapidinho para o braço do Pai. Ai, não estou aguentando. Ai, Senhor, quando tudo se resolve. Nós estamos vivendo o período de juízes. Queremos que Deus levante todos os dias um libertador, mas Ele já levantou um, que não é só libertador, é Salvador, Jesus Cristo. Ele nos selou com o Espírito Santo, e a gente não pode viver e nem fazer o que quer e como quer. Não aqueles que levam o nome de Cristo. Eu não tenho nada a ver com o mundo, você também não. Mas o mundo é o mundo. Se você quer o mundo, vá para lá. Mas se você quiser Jesus, fique nele. Que as duas coisas não caminham juntos. Cada um fazia o que bem queria porque não tinha rei. Ei, o nosso rei não morreu. Aliás, morreu sim, mas ressuscitou. Está sentado à direita do Pai e vai voltar. E uma outra coisa. Nós temos o Espírito Santo, que é o mesmo rei, operando em nós e agindo em nós. Portanto, eu não posso dizer que eu não tenho rei. Eu não posso dizer que não tenho um Senhor. Você serve Jesus Cristo? Então não diga que você não tem, porque você tem. Obedeça. É melhor para você. Eu quero orar por você. Querido e eterno Pai, eu quero te louvar porque nós temos um rei, nós temos um Senhor. Nós temos um juiz, nós temos um Deus que é o Senhor, que nos ama e que está todos os dias nos alertando. Nós erramos sim, nós falhamos, infelizmente. Esse que fala contigo falha, mas eu clamo ao Senhor todos os dias por tua misericórdia. Eu não quero fazer as coisas do meu jeito. Eu não quero fazer as coisas da maneira como eu acho que tem que ser feito. Eu quero fazer do teu jeito. Que esse meu irmão, essa minha irmã que ouve, que o teu povo, a tua igreja também pensem assim. Pai, nós não podemos fazer as coisas do jeito que nós queremos,
mas debaixo da direção do Espírito, sim. Debaixo da orientação, sim. Porque não somos nós quem vivemos, ou melhor, não deveríamos viver, mas Cristo deve viver em nós e ter a total primazia, o total governo da nossa vida. Muitas coisas que acontecem conosco não precisariam acontecer. E falo mesmo de enfermidade, de crises, falo, Senhor meu Deus, de dores na alma, de ansiedades, de depressão, de angústias, de medo, das mais diversas doenças da alma que estão acontecendo e surgindo, não deveriam. Mas porque nós achamos que não temos rei, porque nós achamos que podemos fazer as coisas do nosso jeito, é que o espírito grita e a alma acaba sendo escravizada por causa do pecado. Deus tenha compaixão de nós, nos ajude a viver na liberdade do Espírito, nos ajude a caminhar de acordo com a Tua vontade e a declarar com a nossa vida que nós temos um Rei, nós temos um Senhor que cuida de nós, porque o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, portanto Ele nos diz, vão e façam e vivam, mas debaixo da direção e orientação do Espírito Santo. Nos ajude, Pai, para que o Senhor, ao voltar, nos encontre submissos à Tua vontade. Pai, salve, cure, liberte, avive, desperte, mostre de que os filhos do Senhor não podem viver do jeito que querem, mas do jeito que o Espírito determina, se queremos o céu, se queremos a liberdade, se queremos a eternidade. Nos ajude, vem em nosso socorro, em socorro da igreja, em socorro dos líderes, em socorro dos pastores, para que eles voltem à sanidade, para que líderes voltem à sanidade e voltem à palavra. E a Tua igreja viva debaixo do temor e tremor do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e não esqueça, você tem um líder, você tem um rei, você tem um Senhor. Obedeça. Uma boa semana.